If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para vocês e que constantemente cai nos vestibulares, né? Enem e vestibulares. Então eu aconselho vocês a prestarem bastante atenção, né? A ficarem atentos, se for preciso tirar print, né, das telas e fazer direitinho o relatório de vocês, porque é um tema muito importante, tá? Nós vamos falar hoje sobre República Democrático Populista ou Quarta República. Vem comigo! Meninos, antes da gente ir aqui para a nossa apresentação, vamos entender esse termo, né? Vamos entender este nome que nós estamos dando para esse período. Brasil, República Democrático Populista ou Quarta República. Primeiro, democrático populista, porque a partir desse momento o Brasil vai viver, né, uma democracia, são governos democráticos em que os presidentes serão eleitos pelo voto direto do povo, né? E vai ter aí uma diferença bem grande em relação aos períodos anteriores. Por exemplo, em relação à Primeira República, que o voto era aberto, né? Não era um voto secreto. Ali no período da Era Vargas, lembrem-se que a gente falou, né, lá no nosso aulão, primeiro ele deu golpe, que foi lá o movimento de 1930, depois ele foi eleito indiretamente e depois ele deu o golpe em si mesmo. E populista, porque a maior parte desses presidentes que vão compor aí, né, esse período que vai de 46 até 64, são governos populistas, são governantes que vão ter aí um certo carisma, né, com a população. Talvez alguns mais do que os outros, né? Por exemplo, a gente pode dizer que o Getúlio Vargas foi muito populista, foi mais populista, né? Dentre esses, a gente pode afirmar. Dutra nem tanto, mas todos eles têm essa característica, tá bom? Então, por isso, República Democrático Populista. Ou Quarta República, né? Esse termo é um pouco mais recente e é interessante nós sabermos essas várias nomenclaturas desse período, porque o seu vestibular pode, inclusive, falar, né, no enunciado, né, Quarta República, e você ficar perdido, né, ficar pensando, gente, qual que é a Quarta República? E agora, meu Deus, o que eu faço? A Quarta República diz respeito às constituições, tá bom? Por isso que a gente chama de Quarta República, diz respeito à quantidade de constituições. Nós tivemos aí a Constituição lá de 1891, né, que foi a primeira Constituição do Brasil republicana, obviamente, né? Tivemos a Constituição de 1934, tivemos a Constituição de 1937, que é a Constituição Polaca, e agora nós vamos ter uma quarta Constituição, que é a Constituição de 1946, elaborada aí, né, e colocada em prática a partir do governo de Dutra, tá bom? Então é importante a gente entender essas nomenclaturas. Visto isso, vamos aqui para a nossa apresentação, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui para vocês, né, República Democrático Populista, de 1946 a 1964. Nós tivemos, então, estes presidentes aqui no período. É óbvio que nós vamos ver aqui uma certa transição, né, maior aqui entre Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Nós vamos ter outros presidentes durante esse período, mas nós vamos conversar sobre isso quando chegar a hora, tá bom? Estes aqui são os mais importantes, aqueles que ficaram, teoricamente, mais tempo no poder ou que cumpriram o seu mandato, né? Nem todos aqui vão cumprir o seu mandato por inteiro. Mas vamos lá. Primeiro nós vamos ver nessa aula de hoje o Eurico Gaspar Dutra, tá? Esse vai ser o nosso foco. Nós vamos entender o que se trata essa República Democrática Populista, vamos entender alguns conceitos, como ela funciona, né? E depois nós vamos falar sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Então, nós vamos falar aqui primeiro sobre o Eurico Gaspar Dutra, que ficou no poder entre 1946
até 1951. Primeiro nós vamos entender o contexto, né? Vamos analisar então qual o contexto que esse governo e que essa República Democrática Populista vai se instalar no Brasil. Em 1945, puxando aí, linkando com aquela aula de Era Vargas, lembrem-se que em 1945 acontecia aí o final do governo, da Era Vargas, o final do Estado Novo. Houve ali uma movimentação que nós chamamos de queremismo, em que aconteceu uma movimentação querendo que o Getúlio Vargas assumisse o poder novamente, se candidatasse, para ser presidente novamente naquele período, um movimento que não obteve sucesso, porque não era de interesse que o Getúlio Vargas ali assumisse a presidência, mas ele acaba disputando as eleições ali como senador e ele fica, durante esse período aqui em que o Eurico Gaspar Dutra vai ficar no poder, o Getúlio Vargas vai ser senador, tá? E ele vai apoiar, inclusive, a candidatura do Eurico Gaspar Dutra. Mas qual é esse contexto, pós Segunda Guerra Mundial, pós final de Segunda Guerra Mundial? Isso é muito importante, porque é um contexto que vai afetar o Brasil e o mundo inteiro. Então, só para lembrar vocês, após 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, o que vai estar em voga nesse contexto mundial é justamente a Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Então, é importante a gente localizar o Brasil em termos políticos, em termos econômicos, nesse contexto de Guerra Fria. Tá? Então, olha só aqui, vamos ver juntos essa questão aqui, o que estava acontecendo no mundo e no Brasil, para a gente entender bem esse contexto que nós estamos estudando agora, tá? Olha só. Num contexto mundial, acontecia ali, em 1945, o final da Segunda Guerra Mundial e, consequentemente, o início da Guerra Fria, em que os Estados Unidos representariam ali o capitalismo e a União Soviética representaria ali o socialismo em disputa, O mundo partido, nesse momento, aqui o mundo, a bipolarização, esse é o termo correto, a bipolarização do mundo durante esse período da Guerra Fria. O estabelecimento de áreas de influência, então os Estados Unidos vai aí batalhar, para que as nações capitalistas permaneçam capitalistas, e que estejam ao lado dos seus ideais. E, da mesma forma, a União Soviética também vai fazer isso, vai estabelecer essas áreas de influência. Vai haver um medo muito grande do avanço do comunista nos países capitalistas. Então, isso é uma característica, meninos, que vai predominar aqui durante um bom tempo, nesses países. O medo, e eu diria que até hoje, muitas pessoas morrem de medo do comunismo, de haver um golpe e se instalar aí um comunismo no Brasil. Mas esse é um medo, então, que advém desde esse período, desde 1945, o final da Segunda Guerra Mundial e esse estabelecimento aí desse mundo bipolarizado. É óbvio que a Guerra Fria, teoricamente, ela já acabou, mas esse medo do comunismo muitas vezes está presente no Brasil, então, nos últimos anos a gente tem visto isso com bastante frequência, tá? E num contexto interno, o que estava acontecendo no Brasil? O Getúlio Vargas é deposto como presidente da República, a gente já viu sobre isso lá no finalzinho da Era Vargas, então ele convoca as eleições justamente para poder não sofrer mais tantas consequências. Ele vê que o circo está se apertando lá no final do Estado Novo. Há uma elaboração de uma nova Constituição, a Constituição de 1946. Essa Constituição nós vamos falar sobre ela daqui a pouco, porque ela foi aí, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada, inclusive, a partir do momento em que o Eurico Gaspar Dutra assume a presidência, Vai haver um crescimento econômico no país, então nós vamos falar sobre essa questão econômica ao longo do governo do Dutra também, que na verdade aí vai deixar o Brasil com uma grande dívida externa. Nós vamos estudar sobre essa questão econômica do governo do Eurico Gaspar Dutra, mas aqui, nesse contexto de instalação desse governo, o Brasil estava crescendo economicamente, tá bom? Os empresários cada vez mais acumulando capital, ou seja, se enriquecendo, e os trabalhadores exigindo maiores direitos dos patrões. A gente precisa lembrar, então, da questão trabalhista do Getúlio Vargas, desde o período aí da Era Vargas. Isso vai se evidenciar também nesse momento em que ele vai retornar no poder, lá em 1951, mas isso a gente vai falar quando a gente chegar lá no governo de Getúlio Vargas, tá bom?
Os primeiros sinais de democracia, lembrem-se, meninos, por que a gente está falando aqui os primeiros sinais de democracia? Porque até então, olha, nós estávamos vivendo ali a Primeira República é aquele período em que vai haver muita manipulação, né, vai haver o voto aberto, né, e a gente já viu todos esses detalhes lá da Primeira República. No período da Era Vargas, não vai haver uma democracia de fato, porque o presidente não vai ter sido eleito pelo voto direto. Né? Então, nesse sentido, essa primeira experiência democrática ela é feita justamente nesse período. Quando Getúlio Vargas convoca as eleições, ali no finalzinho do Estado Novo, há ali a aprovação da existência de outros partidos no Brasil. Né? E a existência desses partidos aí dá esse ar, essa característica de um retorno a essa democracia. Vamos ver, vem cá. Pela primeira vez no Brasil, os presidentes seriam eleitos pelo voto direto e secreto. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais, não mais agremiações em cada estado, como na República Velha. Então, aqui são partidos políticos. Aí são partidos políticos muito importantes. Nós vamos ver detalhadamente cada partido, porque é importante vocês entenderem. Foram vários os partidos criados, mas se destacaram a UDN, né, a União Democrática Nacional, o PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Nós vamos ver aqui todos esses partidos, né? Porque eu considero importante vocês conhecerem, como eu afirmei agora há pouco, toda essa rede aí de relações políticas que nós vamos ter nesse período. Primeiro, nós temos a UDN, né? A UDN significa União Democrática Nacional, reunia os antigetulistas. Nós vamos ver que a UDN vai ser aí esse partido que vai ser uma pedra no sapato do Getúlio Vargas, né? E na verdade de todos os presidentes que vão estar aí no poder praticamente durante esse período. Então a UDN é aquele partido quase que do contra, tá? Era um partido ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis e membros da elite, que defendiam ideais de liberalismo econômico e abertura do capital estrangeiro. A figura mais destacada da UDN era o jornalista Carlos Lacerda. Meninos, lembrem-se desse nome, tá? O Carlos Lacerda, ele vai ser muito importante de agora para frente, a gente vai ouvir falar bastante dele, tá? PSD, que é o Partido Social Democrático, que era formado pelos antigos interventores do Estado e era getulista. Tinha uma base eleitoral muito forte, longe dos grandes centros urbanos do país. As grandes figuras do PSD foram Juscelino Kubitschek e Tancredo Neves, duas figuras políticas muito importantes aí para todo esse contexto que vai vir de agora para frente no Brasil, tá bom? O PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, esse é muito importante, né? Ele vai ter uma participação muito grande do Getúlio Vargas, inclusive ele vai ser eleito por meio desse partido, né? Pelo PTB, e que inclusive foi ele que criou, né? Então, olha só, o Partido Trabalhista Brasileiro era o partido de Brizola e de João Goulart, criado por Vargas. Detinha sua base eleitoral nos centros urbanos, com apoio direto dos sindicatos. Sua intenção era ganhar o voto dos operários e dos mais pobres. Levavam consigo o mito do pai dos pobres para conquistar a classe trabalhadora. Lembra que nós falamos sobre essa questão dos pais dos pobres, mesmo lá na Era Vargas, né? O Getúlio Vargas vai ganhar e vai construir, desde aquele período, principalmente ali no Estado Novo, essa ideia de que ele era o pai dos pobres, e aí depois a gente vai inserir, né, a questão de que ele era a mãe dos ricos, né? Porque ele vai conceder muito mais coisas para esses ricos, enfim. O PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que foi o partido de curta duração, porque ele foi colocado aí na clandestinidade pelo governo Dutra em 1947. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso, do porquê que o Dutra colocou ele na ilegalidade, tá? Segura aí. O PSP, que é o Partido Social Progressista, né, o partido de Adhemar de Barros, também uma importante figura política, né, esse nome também deve ser lembrado por vocês, o Adhemar de Barros, tá? Lá no Getúlio Vargas, principalmente, a gente vai falar melhor sobre ele. Sua atuação partidária se restringia na prática aos estados de São Paulo, mas como eu disse, um nome importante aí pra gente, tá? Visto isso, meninos, vamos entender agora quais são as características do governo de Dutra. Qual a política interna, qual a sua política externa e quais as suas características econômicas. Quais são as suas características? Primeiro, como eu disse para vocês,
vai haver a construção de uma nova Constituição. Eurico Gaspar Dutra assume o governo do Brasil, já convocando aí uma Assembleia Nacional Constituinte, afinal de contas era extremamente necessária a construção de uma nova Constituição. A última Constituição do Brasil era de 1937, a Constituição Polaca, né, baseada aí, na Constituição Polonesa, e tinha características fascistas, então precisava se modificar isso. Constrói-se então uma nova Constituição que é bastante parecida com a Constituição, na verdade, de 1934, tá bom? Então, a Constituição de 1946 ela é muito semelhante à Constituição de 1934. Vamos ver aqui alguns detalhes sobre ela, tá? Elaborada sob o impacto do final da Segunda Guerra Mundial, a Constituição de 1946 foi a mais democrática das 5 constituições que o país tivera até então. Quais suas principais características? Primeiro, a possibilidade de caçar o registro de partidos considerados perigosos. Lembrem-se, meninos, que nós estamos dentro de um contexto de Guerra Fria. A exclusão, por exemplo, lá do PCB, né, que foi colocado na ilegalidade, como a gente acabou de falar, está justamente dentro dessa lógica, era o Partido Comunista Brasileiro. Se nós estávamos, então, aliados aí aos Estados Unidos, né, que é uma estratégia do governo de Dutra, daqui a pouco nós vamos falar melhor sobre isso, uma das características, então, uma das exigências até, seria excluir todo e qualquer resquício desse comunismo no Brasil. Então, essa característica aqui da Constituição tinha a ver com esse contexto de Segunda Guerra Mundial de luta anticomunista, tá bom? Estabelecia o voto direto e secreto, isso aqui é muito importante, meninos, né? Porque a partir daí, então, estabelecia-se que o presidente, principalmente, né, mas todos os outros, seriam eleitos pelo voto direto e secreto. O mandato seria de 5 anos e não haveria reeleição, tá? A questão da reeleição ela é muito recente, tá? Até então não poderia se reeleger, tá bom? Assegurava o direito de greve, embora este fosse muito regulamentado, né? Aquela coisa está na Constituição, pode greve, mas uma série de exigências que levam-nos a crer que, na verdade, não poderia haver greves, tá bom? Previa ainda uma legislação específica para a educação. Eu me esqueci de ler ali um outro, né? Que garantia a autonomia dos municípios e dos estados. Lembre-se, o voto feminino também permanece da mesma forma como lá na Constituição de 1934, tá? São apenas algumas características. Lembrem-se que a Constituição ela é enorme, ela tem uma gama de leis, né, absurdas. Afinal de contas, são leis que regem o nosso país. Então, aqui são apenas algumas características que são interessantes a gente conversar, a gente levantar aqui para que vocês tenham essa consciência. Qual que é a política interna? Como que o Dutra vai agir? Vem cá comigo, tá? Primeiro, ele vai pavimentar a rodovia Rio-São Paulo, né? Na verdade, tudo isso faz parte também, querendo ou não, está linkado com a questão econômica. Nós vamos ver daqui a pouco ali sobre a questão do Plano SALT, né? Mas uma das características que permanece, né, do governo do Eurico Gaspar Dutra é essa pavimentação da rodovia Rio-São Paulo, que vai ficar conhecida, inclusive, como Via Dutra. Ele vai construir também ele vai ter outras obras importantes, como por exemplo a rodovia que vai ligar o Rio de Janeiro à Bahia. Ele vai instalar a Companhia Hidrelétrica de São Francisco e ele vai construir também uma maternidade, né, que vai ganhar o nome de Carmelita Dutra, que é instalada lá em Florianópolis. O nome é em homenagem à sua esposa, né, Carmelita Dutra. Todas essas construções, meninos, instaladas, né, feitas, realizadas por Eurico Gaspar Dutra, vai ter uma participação inicialmente muito importante, um financiamento muito importante ali dos Estados Unidos. Nós vamos entender daqui a pouco, quando nós formos falar sobre essa questão econômica, como isso vai, de certa forma, prejudicar a economia do nosso país, né? São obras grandiosas, obras que vão exigir aí um alto nível de gastos das nossas economias, vai fazer com que o Brasil aumente a sua dívida externa, né? E isso acaba prejudicando outros setores também. No
governo do Eurico Gaspar Dutra, ele vai elaborar um plano econômico que vai se chamar de Plano SALT. Na verdade, esse Plano SALT ele vai ser colocado em prática mesmo, mas nos anos finais do seu governo. E a gente vai ver que ele vai ser considerado, inclusive, um fracasso. Tá? Todas essas obras que eu disse aqui para vocês, a construção da via que liga Rio de Janeiro à Bahia, a pavimentação da Via Dutra, né, a criação da maternidade, a instalação de fato da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, que havia sido começado, né, todo o processo lá ainda na era Vargas, tudo isso vai estar dentro desse plano SALT, mas que mesmo assim ele vai ser considerado um fracasso, porque vai ser ali colocado, né, em prática, mas no finalzinho do seu governo, tá bom? O plano SALT, meninos, referia-se então a algumas áreas que o Dutra acreditava serem importantes aí, que mereciam a atenção e o investimento do Brasil naquele período. Olha só, o Plano SALT, então, priorizava saúde, alimentação, transporte e energia, completando Plano SALT, saúde, alimentação, transporte e energia. Não é educação. Muitas pessoas acham que é educação, mas não é. Por que vai ser um fracasso? Além dele ser colocado ali para funcionar no final do seu governo, vai gerar, né, um aumento da nossa dívida externa, como eu já falei isso para vocês, e isso vai acabar aumentando a inflação e diminuindo o poder de compra do brasileiro. Tudo isso, então, junto faz com que a gente considere o plano dele um fracasso, esse plano econômico do Eurico Gaspar Dutra. Além disso, olha só, outras características dessa política interna de seu governo. Ele fecha os cassinos, decreta o fim dos jogos de azar no Brasil, fecha o Partido Comunista Brasileiro, como eu disse para vocês, esse Partido Comunista Brasileiro seria aí uma forma de contemplar essa parceria que havia sido feita com os Estados Unidos, e a cassação dos mandatos dos parlamentares desses partidos, né? Obviamente, para mais uma estratégia para tentar conter o avanço desse comunismo aqui no Brasil. Na política externa, nós temos aqui, como eu já falei para vocês, né, reforça os laços existentes entre Brasil e os Estados Unidos, rompendo as relações com a União Soviética, né, e ali na época dizia-se, né, que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil também, portanto, né, estávamos ali completamente alinhados nessa disputa dentro desse contexto de Guerra Fria aos Estados Unidos, tá? Criou-se incentivos que favoreceram a instalação de grandes empresas estrangeiras no Brasil. Nós vamos falar melhor sobre isso agora na questão econômica, mas já adiantando, né? Dutra adota, então, uma estratégia, né, uma política econômica liberal inicialmente. Então, ele abre as portas do Brasil para a inserção desse capital estrangeiro e isso, de certa forma, lá na frente vai ser prejudicial para o nosso país, porque vai fazer com que a gente acabe com a nossa reserva e aumente a nossa dívida externa e automaticamente, né, uma vez que ele está favorecendo a importação de produtos para o Brasil, isso acaba desestimulando o desenvolvimento da indústria no Brasil. Isso, então, vai ser solucionado só lá quando Vargas volta ao poder. Essa característica do governo de Dutra, né, de desenvolvimentista, tem a ver com abrir as portas do Brasil para a inserção desse capital estrangeiro, o que vai acabar prejudicando a nossa economia, uma vez que nós vamos importar muito e isso acaba desestimulando a industrialização do nosso país e vai fazer também com que a gente acabe com as nossas reservas, uma vez também que ele vai investir nessas obras, como a gente já falou, lá do Plano SALT, e vai aumentar a nossa dívida externa, aumentando a inflação, e isso significava que o povo tinha menos poder de compra, tá? Olha só, mais uma característica interessante para a gente falar, é que em 1948 o Brasil participou e ele entra como membro de uma organização ali em 1948, que vai se chamar OEA, a Organização dos Estados Americanos. Então, são vários países reunidos, né, aqui da América, com o objetivo de defender a hegemonia dos Estados Unidos. Mais uma vez, tem a ver com essa questão aí de estar alinhado aos Estados Unidos, aos capitalistas. Então, essa é a política externa do Brasil. Nós temos aí, basicamente, um alinhamento muito forte com os Estados Unidos, tá?
A economia no governo Dutra. Nós podemos dividir, né, esse perfil econômico de Dutra em duas partes, basicamente. Prestem muita atenção, porque isso aqui é importante para vocês responderem algumas questões daqui a pouco, tá? Então, nós podemos dividir em duas facetas esse governo de Eurico Gaspar Dutra. Inicialmente, como eu disse, tem uma característica liberal, ele vai abrir as portas do Brasil para esse capital estrangeiro, só que ele vai ver que isso vai ser prejudicial para a nossa economia, uma vez que aumenta a nossa dívida externa, desestimula a nossa industrialização, né? Faz com que aumente a nossa dívida externa e a inflação do Brasil aumenta também naquele período. Isso faz com que no meio do caminho, no meio do seu governo, ele muda um pouco esse perfil, ele muda a sua estratégia e controla um pouco mais, né? Ele vai começar a barrar, a ter um controle maior na questão da importação, e isso acaba influenciando numa industrialização interna do Brasil. Vamos ler aqui uma citação para a gente entender melhor o que está acontecendo nessas duas facetas econômicas do Eurico Gaspar Dutra. Olha só, na economia, a postura do governo Dutra pode ser resumida a partir da seguinte afirmação do historiador Thomas Skidmore. A história econômica da presidência de Dutra pode ser dividida em duas fases, 1946-47 e depois 47 a 50. O primeiro período testemunhou uma tentativa de retorno aos princípios do liberalismo do tipo laissez-faire, ou seja, desde que o mercado se regule, né? O mercado consegue se autorregular. Esse é o princípio do liberalismo. Política abalada pela própria rápida exaustão das reservas de divisas estrangeiras do Brasil e pelo consequente débito na balança de pagamentos em 1947. A reintrodução de controles cambiais em junho de 1947 marcou o início da transição para o segundo período, que viu uma aceleração na industrialização espontânea e uma virada rumo a formas rudimentares de planejamento geral dos gastos federais. Então, para a gente compreender isso daqui, inicialmente até 1946, 47, então, né, nesse período, nesses 2 anos, basicamente, 1 ano e meio, o Eurico Gaspar Dutra vai adotar uma política econômica liberal. Isso vai ser prejudicial para o Brasil naquele momento, aumentando a nossa dívida externa, diminuindo as nossas reservas cambiais, né, ou seja, nossas reservas de dinheiro, aumentando a inflação também e desestimulando a industrialização, uma vez que ele permite, né, a importação de vários produtos. Então, se eu importo esse produto, para que eu vou industrializar? Para que eu vou fazer esse produto aqui se eu tenho como maneira mais fácil importá-lo, né? Quando ele percebe que isso é um tiro no pé, ele muda, né, a sua vertente, o seu plano econômico e passa a ter um controle maior dessas importações, certo? E isso vai influenciar numa industrialização aqui no Brasil. Visto isso, meninos, eu trouxe aqui para vocês 2 questões para a gente tentar resolver e discutirmos juntos sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra, tá? Vamos ler e tentar responder juntos. Olha só, durante o governo Dutra foi assinado o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Esse TIAR é muito importante, a gente vai ler sobre ele agora, tá? Vou passar e depois eu volto para a gente responder a questão. O tratado, também conhecido pela sigla TIAR, ou como Tratado do Rio, uma vez que foi assinado no Rio de Janeiro, é um tratado de defesa mútua celebrado em 1947 na cidade do Rio de Janeiro, entre diversos países americanos. O princípio central do acordo é que um ataque contra um dos membros será considerado como um ataque contra todos, com base na chamada doutrina da defesa hemisférica. O TIAR entrou em vigor em 3 de dezembro de 1948, conforme seu artigo 22. Aqui no mapa, vou aproximar aqui para vocês, mostra esses países que estão aqui em azul escuro, são os países que ainda, né, esse tratado ele ainda existe, ainda compõem esse TIAR, e os países aqui em verde água, né, são países que já saíram desse tratado por um motivo ou por outro. Vamos voltar lá na nossa questão para a gente tentar resolver. Olha só então,
Durante o governo Dutra, foi assinado esse tratado, que a gente acabou de conhecer, com os Estados Unidos, alinhando o Brasil ao bloco liderado por esse país. Levando ao extremo esse alinhamento, o presidente brasileiro, primeiro, ele instala a Assembleia Constituinte e aprova a Constituição de cunho liberal democrático. É possível ser essa primeira alternativa? Não, porque a Assembleia Nacional Constituinte foi lá em 1946. O tratado foi assinado em 1947, como a gente acabou de ler, tá bom? Letra B. Adotou uma política externa independente e condecorou o ministro cubano Che Guevara? Não. Esse não foi ele. Parece que é uma alternativa extremamente aleatória, mas não é. A gente vai chegar nesse presidente que fez isso. Né? É justamente o contrário. Ele vai se alinhar, não tem política independente, sim independente dos Estados Unidos, tá bom? Letra C. Colocou fora da lei o PCB e cassou os mandatos dos parlamentares comunistas. Tem a ver? A gente acabou de falar, né, que são características dessa política interna do governo Dutra, fazer exatamente essas coisas que estão descritas aqui nessa letra C. Caçar esses mandatos e colocar na ilegalidade o PCB. Vamos dar mais uma lida aqui nessas outras duas alternativas pra gente ver se tem alguma outra alternativa pra gente ficar aí nessa balança, tá? Reatou relações diplomáticas com a União Soviética e implantou o estilo de governo paternalista. Não precisava nem ter lido tudo, né? Ali logo no começo, de reatou relações diplomáticas com a União Soviética. É extremamente o contrário. Na verdade, o rompimento, né? Ele rompe com a relação com a União Soviética. Letra E. Instituiu um regime político autoritário e perseguiu os seguidores do partido político UDN. Não é uma política autoritária em seu governo, tanto é que nós falamos que é uma república democrático-populista e ele não persegue nenhum membro da UDN, né? Na verdade, ele vai caçar ele vai caçar o mandato dos políticos que pertenciam ao Partido Comunista, ao PCB. Então, a alternativa correta, letra C, coloca fora da lei o PCB e caça os mandatos dos parlamentares comunistas, ok? Meninos, espero que tenha ficado claro para vocês. Se não tiver ficado, né, se tiver ficado alguma dúvida, mande mensagem lá no WhatsApp para a gente discutir, para a gente debater o assunto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o governo de Getúlio Vargas, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.